Hoje nós vamos falar da Fraternidade Rosa Cruz. Seguindo o princípio que nos motivou a criar esse canal, que tem como objetivo passar uma visão geral de ordem e organizações que reputamos fazer um trabalho voltado ao caminho de reconexão do ser com a sua essência, né? Espero que vocês estejam abertos a conhecer e se o coração de vocês ressoar, vibrar de acordo com tais caminhos, que assim seja a vossa vontade. Essa que falaremos hoje não é a Mork, é a antiga e mística Ordem Rosa Cruz, mas ela é a fraternidade, que tem como parâmetro a figura Max Endel, Fraternidade Rosa Cruz. Vocês podem encontrar no site deles facilmente na internet. Deixarei os links na descrição aqui embaixo. E nós vamos começar por um texto. Peguei meramente um texto da Fraternidade Rosa Cruz que fala sobre a música, né? Que a música ela é trabalhada em várias ordens iniciáticas, né? E como tal é a sua importância, eu peguei um texto da Fraternidade Rosa Cruz disponível no site deles, que faz alusão ao teclado cósmico. E por que não dizer o teclado de construção do universo? Eu fiz uma síntese rápida aqui, só para que vocês entendam a profundidade do assunto que eles tratam. O artigo é Os Veículos do Ser Humano. Aí, dois pontos, um instrumento musical. Aí ele fala que um dos maiores instrumentos para auxiliar o homem no desenvolvimento do ser é a música, que a música ela é composta de três partes que se relacionam às potencialidades do espírito, né, despertando as sete partes do corpo para atingir esse desabrochar das potencialidades. No texto eles vão explicar exatamente. É um texto bem denso, então não perderia o objetivo aqui se eu fosse ler o texto inteiro para vocês. E o texto ele se relaciona às notas musicais, né, com os tons, com os corpos sutis do ser e suas correspondências. Ele faz um paralelo com o número de teclas do piano e sua relação com o número de teclas brancas e pretas, que representam o número correspondente das brancas, por exemplo, uma soma esotérica que ela acaba chegando no número 9. No texto, inclusive, ele explica como que vocês conseguem aprender a fazer esse cálculo esotérico dos números. E aí tem o número 9 em relação com o número da humanidade. E 7, né, os três poderes espirituais do homem, e mais os quatro veículos do corpo vital, corpo de desejos e mente. Então, você tem a relação das teclas, né, brancas, e com essa divisão do número 9 e o número 7, que o número 7 ele se decompõe de 3 e 4 partes, né? E aí existem também as 5 linhas na pauta musical e 4 espaços, então seria 5 com 4, 9. E temos outra vez o número da humanidade, que é o número 9. Aí o texto continua falando sobre a relação do sistema solar com um vasto instrumento musical e até mesmo com relação ao indivíduo. O objetivo aqui não é me alongar demais no vídeo, mas apresentar um pouco desse aspecto denso dos textos que eles expõem, inclusive na área aberta, com ilustrações. O próprio site da Fraternidade ele é bem rico em artigos relacionados. E sugiro nos dias de hoje que a pesquisa de vocês seja muito bem feita antes de tomar a decisão de ingressar em qualquer dessas organizações de cunho espiritual esotérico. Eles fazem um estudo voltado à filosofia, astrologia, treinamento esotérico, bem como estudos bíblicos. Isso mesmo que vocês escutaram, estudos bíblicos. Não se enganem, a parte aberta do site deles há muito conhecimento que hoje pseudogurus aí do oculto estão monetizando e ganhando dinheiro na internet. Nada contra, absolutamente, em monetizar qualquer tipo de trabalho, mas nada mais justo do que informar de qual fonte você bebe e evitar a todo custo se valer da fragilidade humana nessa área para obter vantagens materiais.
porque isso é muito comum. Geralmente acontece alguma desordem entre aspas, no mundo sensível, mundo físico, que faz com que o ser comece a voltar seu olhar para a espiritualidade. Nesse meio tempo há um gap de vulnerabilidade. E a fraternidade ela se coloca como uma escola de pensamento filosófica cristã, voltada para o aperfeiçoamento do homem ocidental. Então ela é composta de 7 graus, né? Você tem o estudante preliminar, o estudante regular, probacionista, discípulo, irmão leigo, adepto e irmão maior, fechando um ciclo de 7 graus. Há um curso preliminar de Filosofia Rosa Cruz, cujo livro básico, né, que o estudante precisa conhecer, é o livro O Conceito Rosa Cruz do Cosmos, escrito por Max Endel, que é esse personagem, por assim dizer, que idealizou a criação, foi o motor propulsor da criação da fraternidade. Um conceito interessante que eles advogam é pela emancipação do ser, de estar dependente de algum guru, de modo a fortalecer o próprio indivíduo nessa jornada, para torná-lo confiante e assim poder ajudar o próximo. Naquela analogia, primeiro você coloca a máscara de oxigênio no seu rosto para depois você conseguir ajudar o próximo. Mas quem foi Max Endel? Ele foi um místico cristão dinamarquês de origem alemã, radicado nos Estados Unidos. Depois dele ter ido para Los Angeles, já na vida adulta, Califórnia, em 1903, ele se interessou pelos estudos, né, da metafísica e se ligando à sucursal da Sociedade Teosófica. E serviu inclusive nela como vice-presidente em 1904. Nesse período ele começou a crescer, o desejo dele e tudo mais, e os acontecimentos na vida dele após 1905 decorrem da razão direta do nascimento da FRA, que até sua morte, 6 de janeiro de 2019, ele aplicou toda a sua atividade nesse trabalho, pioneiro, né, de expandir a Fraternidade Rosa Cruz, incluindo a aquisição de terras e tudo mais. Eu fiz um release bem básico, né, mas isso significa dizer que ele bebeu do que? Da fonte teosófica. Tá? De onde saiu esse personagem? Esse personagem bebeu da fonte teosófica. Tá? E como se deu a fundação da FRA por ele? Aí eu vou deixar aqui para vocês, caso vocês sejam despertados por essas informações, que sigam na pesquisa. A minha parte aqui se encerra com essas informações e logo mais eu vou trazer outros vídeos para que vocês possam conhecer ainda mais essas infindáveis ordens, essas infindáveis vias, né, para que vocês possam ser conduzidos, se assim o coração de vocês ressoar, vibrar, a reconexão do ser de vocês com a própria origem. Então, um forte abraço a todos.